Olá, querido irmão, querida irmã. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, desejar um ótimo estudo e hoje vamos dar continuidade ao estudo no livro dos Juízes, onde estaremos falando sobre Sansão, o último juiz relatado neste livro. E antes de começar o estudo, quero lhe pedir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, compartilhe conosco aquilo que você tem aprendido por meio desses estudos e nos ajude a propagar a palavra de Deus nessa ferramenta tão poderosa como o YouTube. Sansão, o juiz problemático. A história de Sansão ela se encontra no livro dos Juízes, que vai do capítulo 13 até o capítulo 16. Sansão ele defendia a região da tribo de Dan contra os filisteus. Filho de Manoá, da cidade de Zorá, da tribo de Dan. O significado do seu nome em hebraico, nós já falamos aqui na primeira aula, deve estar aparecendo em algum lugar aí da tela. Se você quiser saber mais um pouquinho, é só acessar a nossa primeira aula. Sansão é o juiz mais conhecido do livro dos Juízes. Todos nós, inclusive até aqueles que não são cristãos, já ouviu falar ou conhece a história de Sansão. Um homem com uma força sobrenatural. Ao mesmo tempo, vemos também que ele é o juiz mais problemático levantado em Israel. E antes de iniciarmos a história de Sansão, eu quero abrir um parênteses aqui para duas frases neste livro que me chamam muito a atenção. A primeira é: cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. E a outra é: Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Essas duas frases me chamam muito a atenção porque ela desperta em nós um entendimento um pouco mais profundo sobre o que esse livro quer nos mostrar. E essas duas frases, elas vão declarar a seguinte interpretação ao meu ponto de vista. Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. Podemos aqui tirar uma grande lição sobre o pecado. Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso provavelmente indica que eles pensavam que não estavam fazendo nada de errado e que no coração deles era comum, era normal o que eles estavam fazendo, a vida que eles estavam levando, as atitudes que eles tomavam, para eles era a atitude correta, era a forma correta de agir perante o Senhor. Já podemos entender aqui que pecado não é somente aquilo que transgride a nossa consciência, a nossa culpa, ou como estamos, ou como sentimos, ou até mesmo por estar acostumado a dizer que precisamos sentir paz em nosso coração, ou que precisamos encontrar aquilo que é certo para nós mesmos. A gente está vendo que isso está levando Israel para um grande declínio espiritual. Então esses pensamentos de que eu tenho que sentir paz no meu coração, eu tenho que fazer aquilo que é certo para mim mesmo, é um grande problema. O pecado não é somente aquilo que mexe com a nossa consciência, mas pecado é tudo aquilo que é mal aos olhos de Deus, independente se a sua consciência diga que é certo ou não, ou se você não se sente mal por cometê-lo.
A definição do que realmente é pecado não é determinada pela concepção do que o homem entende por isso, mas o que Deus afirma ser por meio da sua palavra. Quem define o que é pecado ou não é Deus. O que eu acho ou o que eu não acho não importa. O que importa é o que ele determinou que não agrada, que não é bem e não faz bem para a nossa vida, para o nosso relacionamento com ele. E sabe por quê? O nosso coração é ruim e tendencioso a cometer as piores coisas que você possa imaginar. E a gente acaba fazendo isso sem perceber. Israel estava cometendo práticas pagãs, pecado, uma vida moral e espiritual arruinada, porque eles achavam que aquilo era normal. Já estavam fazendo sem perceber, achando que está tudo bem, achando que está tudo normal, que não estava fazendo nada de mal, nada de ruim. E foi exatamente esse o problema. Parece que a sua consciência já havia sido cauterizada e o que era errado passou a ser certo. O que não era para fazer, eles passaram a fazer e adotou como padrão. E o causou um grande problema no meio do povo do Senhor. Muitas vezes, porque naquela época dos juízes o problema maior era a idolatria, o ídolo não é uma coisa ruim aos olhos naturais. É uma coisa boa. E por ser uma coisa boa, é que nós transformamos em algo absoluto em nossa vida, naquilo que traz razão e esperança para nós. Esse é o problema do ídolo. Colocar no lugar de Deus algo que traz esperança, algo que traz para nós uma razão e um sentido de viver. Era o que Israel fazia quando se voltava para outros deuses, os deuses da terra de Canaã. Deuses que eles já tinham visto a prova do Deus de Israel de que eram falsos, que nada podiam fazer e que todo o controle sobre aquela terra, sobre aqueles supostos deuses, estava nas mãos do Senhor Jeová. Israel conhecia muito bem o seu Deus, mas os costumes pagãos adentraram no povo do Senhor. É como Paulo diz em uma de suas cartas: as más conversações corrompem os bons costumes. A gente consegue ver isso claramente no livro dos Juízes. Vamos então começar a história de Sansão. Existem algumas peculiaridades com relação ao ministério de Sansão como juiz. E nós vamos ver aqui agora algumas delas. A primeira é que ele foi levantado por Deus sem que o povo israelita se arrependesse ou clamasse a Deus por livramento. A gente vai ler o capítulo 13, que fala sobre o anúncio do nascimento de Sansão. E a gente, até o momento em que ele nasce, a gente não vai encontrar na Bíblia algo dizendo que Israel se arrependeu e clamou ao Senhor para que o livrasse das mãos dos filisteus. Não tem. Eles não estavam arrependidos. Eles não se voltaram para Deus. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, levanta alguém para começar a livrar Israel da opressão inimiga. A segunda coisa, ele foi o único juiz de Israel escolhido por Deus antes mesmo de nascer, onde seus pais receberam a visita do anjo do Senhor, que os anunciou que eles seriam abençoados com a chegada de um filho, pois a mulher de Manoá era estéril. Deus, ele é mestre em proporcionar vitórias no meio de adversidades. Quantas mulheres na Bíblia eram estéreis e o Senhor lhes deu filhos?
A mãe de Sansão foi uma delas, assim como tantas outras, que por providência divina foram abençoadas pela misericórdia e graça do Senhor. A terceira coisa, Sansão seria nazireu desde o ventre, bem como sua mãe a partir do início da gravidez. O voto de nazireu era voluntário e temporário, ou seja, partia da própria pessoa, fosse homem ou mulher, e durava um tempo. E ao final daquele período, o voto era entregue seguindo o ritual adequado, conforme a gente vai encontrar no livro de Números. Mas no caso de Sansão, foi diferente. Quem determinou o voto de nazireu para a vida dele foi o próprio Deus. E foi um voto que não foi voluntário, porque foi Deus quem determinou, e não foi temporário, porque duraria toda a sua vida nessa terra. O voto de nazireu, os detalhes sobre esse voto, você vai encontrar no livro de Números, capítulo 6, do versículo 1 ao 21. E esse voto implicava em 3 obrigações principais. Primeiro, abstinência total a tudo relacionado com vinho e uvas. Ele não podia comer do fruto da videira e não podia beber bebida alcoólica, bebida forte, bebida fermentada, que era proveniente da uva. Segundo, era proibido qualquer tipo de proximidade ou contato com um cadáver. Ele não podia, o nazireu não podia se aproximar, não podia tocar, não podia ter contato com nada morto. Terceiro, era proibido cortar o seu cabelo. Não podia passar navalha na sua cabeça. Então essas eram as 3 ordens principais sobre o voto do nazireu. Quarta coisa, Sansão começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Capítulo 13, versículo 5, a parte C, diz que ele começaria a livrar Israel da mão dos filisteus. Não que ele livraria plenamente, até porque isso só foi concretizado no reinado de Davi. Os filisteus eram um incômodo para Israel. Era uma pedra no caminho de Israel, digamos assim. E Israel já estava sendo escravizado por eles há 40 anos. Quem eram os filisteus? Era um povo que habitava numa terra chamada Filístia, localizada a sudeste do mar Mediterrâneo, bem na sua costa. Era uma região costeira. Eles foram os descendentes de Casluim, filho de Misraim, filho de Cã, filho de Noé, onde você encontra o relato no livro do Gênesis, capítulo 10, versículo 14, e 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 12. Empreendimentos arqueológicos confirmam que os filisteus estavam entre os povos que tentaram invadir o Egito no final do 2º milênio a.C., durante o reinado de Ramsés III, em aproximadamente 1200 a.C. Esses povos são chamados nas inscrições egípcias de povos do mar e devastaram vários territórios. Resta pouca dúvida de que os filisteus eram os mais notáveis e mais fortes dentre os povos do mar. Foi durante esse período que os filisteus se estabeleceram ao sul da terra de Canaã. O território dos filisteus ficava localizado na faixa costeira ao sul do Monte Carmelo, na costa sudoeste da Palestina,
Apesar de ser um território relativamente pequeno, sua fronteira oriental se estendia até as colinas da Judéia. A Filístia se centralizava especialmente em 5 cidades principais conhecidas como Pentápolis, e eram elas: Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. Entre os deuses cultuados pelos filisteus estavam Dagon, acredito que seja o mais conhecido aqui na história de Sansão. Dagon, eles tinham um templo para Dagon em Gaza, onde sucedeu a morte de Sansão e a morte de milhares de filisteus, e também tinham em Asdod. Está em Juízes, capítulo 16, do 21 ao 30, e 1 Samuel, capítulo 5, do 1 ao 5. Outro deus cultuado pelos filisteus era Astarote, com santuário em Asquelon, e Baal-zebub, com um templo em Ecrom, onde podemos ver em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6. De todos os juízes, Sansão foi o menos disciplinado. Pelas suas atitudes, não demonstrou nenhum interesse em livrar Israel da opressão filisteia. O nome de Sansão consta na famosa galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Uma honra que conflita com sua imagem relatada no livro dos Juízes, visto que ele desobedeceu ao Senhor e conseguiu violar as 3 ordenanças do seu voto de Nazireu: beber vinho ou bebida forte, manter proximidade ou ter contato com cadáver e cortar o seu cabelo. No entanto, essas falhas devem ser observadas na perspectiva da pouca e terrível moral predominante e das tendências espirituais da época de Sansão, o que ainda assim não justifica os seus erros. Por quê? Porque ele teve atitudes egoístas e individualistas. O fato de o texto nos dizer que isto vinha do Senhor não significa que o desejo pecaminoso que nasceu em Sansão foi gerado por Deus. E podemos confirmar essa declaração dentro da própria palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor, porque buscava ocasião contra os filisteus. Ora, mas o que vinha do Senhor? A Bíblia diz em Juízes, capítulo 14, versículo de número 3, no finalzinho. Sansão diz que quer uma mulher filisteia porque ela agradou aos seus olhos. E no versículo 4 diz que seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava a ocasião contra os filisteus. Por isso, eu volto a reforçar, o fato do texto nos dizer que isto vinha do Senhor não significa que o desejo pecaminoso que nasceu no coração de Sansão viesse de Deus, foi gerado por Deus. E vamos confirmar agora através da própria palavra de Deus. Vejamos a carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 13, a parte B. Diz assim: porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação tem o objetivo de levar o homem à queda, ao afastamento da presença de Deus, à morte espiritual.
Portanto, tal atitude jamais poderia ser proveniente de Deus, visto que a sua palavra mesmo afirma que ele não tenta a ninguém. Deus jamais levaria alguém a cometer algo contra a sua própria palavra. O desejo pecaminoso que nasceu no coração de Sansão foi proveniente exclusivamente de sua vontade carnal, humana, a qual conhecemos dentro do ambiente bíblico como concupiscência. A vontade da carne gritou e Sansão deixava ela vencer a vontade de Deus na sua vida. Paulo fala sobre a guerra, a luta diária e constante entre a carne e o espírito. Quem você alimentar mais, vencerá essa batalha. E Sansão, ele permitia que a sua vontade prevalecesse sobre a vontade do Senhor. Vejamos agora, ainda no capítulo 1 da carta de Tiago, agora os versículos 14 e 15, para você entender que o desejo de Sansão em pecar não vinha de Deus, mas vinha do próprio Sansão. Diz assim, o versículo 14 e 15 do 1º capítulo de Tiago: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ficou claro que o desejo de se relacionar com a mulher filisteia, de ir contra a palavra do Senhor, não vinha de Deus, mas vinha do próprio Sansão. Deus buscava ocasião contra os filisteus. O propósito do Senhor era julgar os filisteus por meio de Sansão, mas isso jamais se daria em Deus fazendo com que o homem fosse contra a sua própria palavra. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda que o propósito de buscar ocasião contra os filisteus fosse a vontade de Deus, eu acredito que ele jamais produziria esse desejo pecaminoso em Sansão, levando-o a ir contra a sua própria palavra, a sua própria lei que proibia o matrimônio dos israelitas com povos estrangeiros. Deus levantou Sansão para livrar Israel dos filisteus, e como prova disto, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o começou a impelir para o campo de Dan. Capítulo 13, versículo 25 do livro dos Juízes. A palavra impelir traz o sentido de que o Espírito de Deus conduzia Sansão para onde Deus queria que ele fosse. Era como que, se você vai lembrar daquela passagem de Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo foi o próprio Deus. É o mesmo sentido do verbo usado aqui, dizendo que o Espírito começou a impelir a Sansão para o campo de Dan. Ou seja, quem direcionava Sansão para onde ele deveria ir era o próprio Deus. Logo no início de sua história, Sansão ele se apaixona por uma mulher filisteia da cidade de Tímna. Cidade esta que ficava na fronteira noroeste de Judá. Confirmando essa informação em Josué, capítulo 15, versículo 10. Fazia parte do território da tribo de Dan. Josué 19, 43. Então Sansão deseja se casar com ela, o que era proibido pela lei de Moisés.
Êxodo 34:16, Deuteronômio 7, versículo 3. Seus pais automaticamente foram contra a ideia deste casamento, desta desobediência de Sansão à palavra de Deus. E o texto nos revela o seu desejo totalmente egoísta ao dizer: porque ela agrada aos meus olhos. Capítulo 14, versículo 3, a parte C. Quando Sansão diz: porque ela agrada aos meus olhos, eu quero me casar com ela, ele está enquadrado literalmente no contexto daquela época, que dizia, ou melhor, diz a própria Bíblia: cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. Capítulo 17, versículo 6, parte B. Porém, o escritor nos deixa uma informação muito interessante. No capítulo 14, versículo 4, que diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Apesar do desejo de Sansão ser pecaminoso, a soberania de Deus é tão complexa e inexplicável que ele usa até mesmo esse desejo para cumprir o seu propósito de julgar os filisteus. Sansão então se casa com a mulher filisteia e a Bíblia diz que ele faz um banquete. A palavra banquete usada nesse contexto denota uma festa em que há bebida alcoólica ou bebida forte, algo que Sansão não poderia consumir, mas fez por causa do costume dos jovens daquele lugar. Capítulo 14, versículo 10. Nesse banquete, nessa festa, ocorre então o famoso enigma de Sansão, proposto por ele a 30 companheiros que lhe foram dados conforme o costume daquele lugar. No versículo 15, diz que, ao 7º dia, ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo que matariam ela e a casa do seu pai se ela não descobrisse a resposta do enigma para eles. Mas, em outras traduções, como a NVI, a Nova Almeida Atualizada e a NTLH, diz ao 4º dia, o que em tese se encaixa melhor ao contexto, porque no versículo 14 são mencionados 3 dias de adivinhações infrutíferas. Por conta da desonestidade dos filisteus, Sansão se irou tremendamente. O enigma tinha um acordo e quem perdesse teria que providenciar 30 vestes para entregar para aquele que havia perdido. E como Sansão perdeu, ele teve que descer até a cidade de Asquelon e matou 30 homens daquele lugar. Tomou as suas vestes e cumpriu o combinado. A partir daí, ele, com muita raiva, voltou para a casa do seu pai, ao invés de retornar para a casa da sua esposa, onde ele havia acabado de se casar. Nesse intervalo, o pai da moça, envergonhado, tenta salvar a sua honra e dá a sua filha ao companheiro de confiança de Sansão. Quando retornou à cidade para estar com sua esposa, Sansão descobre que ela foi dada a outro homem. E aproveitando a época seca em que os campos queimavam com facilidade, ele põe em prática seu plano de vingança. A Bíblia diz que ele pega 300 raposas e, estudando um pouco, acreditam que fossem chacais, porque as raposas são animais solitários, já os chacais eles andam em bandos. Então, a palavra hebraica usada para raposa também é a mesma usada para chacal em outros lugares. Então, acreditam que fossem chacais. Então, ele amarrou esses animais pela cauda de 2 em 2
com uma tocha amarrada em cada par, em cada dupla. Acendeu e os enviou à plantação dos filisteus, que foram totalmente devastadas pelo incêndio. Em contra-ataque, os filisteus queimaram a sua esposa e o seu pai. E para não deixar barato, Sansão mata mais filisteus de tal maneira que a Bíblia diz que sobrou perna juntamente com coxa, sugerindo a ideia de que eles foram desmembrados pela força sobrenatural de Sansão.